A história da arte contemporânea brasileira vem sendo contada aqui, na cidade de Santo André. O salão ele foi criado em 1968 por lei municipal. Ele é um salão nacional de artes e a ideia é que os artistas eles enviam as obras, elas são selecionadas por um comitê composto por 3 especialistas, artistas ou críticos de arte, né, de notório reconhecimento. Eles são nomeados pelo prefeito e eles fazem a seleção das obras enviadas. Entre as obras selecionadas, algumas são premiadas. O que isso significa? Quando o artista ele se inscreve, ele coloca um valor e essa obra é adquirida pelo valor que ele colocou e passa a compor o acervo de arte municipal. As outras obras elas ficam em exposição também, mas depois elas são devolvidas para os artistas. O acervo também foi dividido em 3 períodos. No início, nós entendemos a necessidade de gerar uma fonte primária de pesquisa, porque não basta você ter o material ou o documento guardado. Eu preciso tratar essa informação para que um pesquisador possa consultar, né? Nesse sentido, nós então já havíamos pensado, no período anterior à pandemia, 2019, né, fazer um trabalho de contratar pesquisadores para poder se debruçar sobre as obras e os documentos e preparar um material que pudesse relatar esses mais de 50 anos do Salão de Arte Contemporânea. Nós tivemos que aguardar o período da pandemia para poder retomar a proposta, conseguimos contratar esse ano os pesquisadores e a divisão feita foi em blocos de 20 anos. Então, tem a Bruna Batalhão, ela fez a pesquisa da primeira etapa, de 68, que vai até 80, depois de 81 a 2000, a Gilda Sabas, e de 2001 a 2021, até o último salão, é o Luiz Santos. A pesquisadora Gilda Sabas nos contou como vem sendo esse trabalho. A pesquisa em si, né, eu trabalho com 2 décadas, que é de 1980 a 1990, e mais um salão que é de 2000. Então, assim, nessa primeira fase, nós estamos fazendo a pesquisa documental mesmo, né? As pastas, inscrições, fazendo o levantamento dos artistas que foram selecionados para as exposições e os artistas que foram premiados, né? Então, assim, está sendo muito bacana, estou adorando fazer esse trabalho. E cada dia, cada pasta, cada documento é algo novo, né? Prazeroso, muito bom mesmo. Diante de tantas obras, escolher o que é mais interessante fica difícil para a Gilda. São várias coisas que chamam a nossa atenção, porque cada salão ele tem uma singularidade. Por exemplo, tem salão que eu tenho 3 artistas premiados. Em outro salão, nós temos 23, 16. Então, assim, é uma novidade, porque em cada salão a proposta é exatamente fazer com que mais artistas participem. Não é? Uma outra coisa também que eu achei muito interessante são os documentos de alguns valores de prêmio. Então, nós temos lá, estamos hoje, no nosso tempo, falando de reais. Então, eu tenho um salão falando de cruzeiros. Então, é bem interessante a história, né? Todas essas obras têm um grande impacto para a sociedade. Eu acho que tem 2 impactos que são muito importantes. O primeiro, do ponto de vista do impacto da história cultural, ou seja, a gente está num momento em que é mais do que necessário nós preservarmos a memória, preservarmos a informação e compartilharmos a informação. Ao mesmo tempo, também ele abre possibilidade para que a gente possa pensar a questão da arte contemporânea no Brasil. Você vai ter, por uma questão histórica, até a presença de artistas mulheres, ela não é tão presente, né? Ou acontece numa escala menor ao longo dos anos. Hoje está um pouco mais equilibrado, há uma preocupação nesse sentido. Mas é interessante observar, em especial nos primeiros salões, que você vai ter as artistas mulheres que acabam sendo premiadas ou que participam, são artistas de uma importância extremamente relevante. Por exemplo, a Maria Auxiliadora, que foi premiada em segundo salão em 69, ela fez parte de uma grande retrospectiva da sua obra no MASP, a questão de 2 ou 3 anos atrás. Inclusive, nós emprestamos a obra que está no nosso acervo para compor essa exposição. O que eu acho interessante, né, é a proposta de você trazer um tempo e comparar. Porque, olha, eu vou falar do salão de 1990. Era final de milênio, a gente ia para 2000.
né? E esse salão, por exemplo, ele tinha determinadas questões artísticas que foram apresentadas, que teve um impacto muito bacana no público visitante, não é? E eu até estava conversando, porque assim é uma pesquisa que faz parte do dia a dia da gente, né? E eu estava conversando com uma colega a respeito disso, e ela me fez uma pergunta: e o que mudou de lá para cá, né? Então, se fosse colocado hoje, seria bem interessante colocar essas obras e a gente fazer uma relação de 1990 e o ano 2000, né, o novo milênio, e o impacto, que seria para nós também, né, fazer essa comparação.